série sob o título Seguidores, e também porque ontem o meu time venceu, e time grande não cai. Posso ouvir um amém da igreja? Não? É isso aí, uma igreja sábia. É isso mesmo. Estamos na torcida, nervoso, mas acreditando no milagre. Hoje é o último dia da série. Eu preguei na primeira semana sobre seguidores, o que é ser um seguidor. Então expliquei algumas coisas. Uma delas é que você precisa abrir mão da sua vida e deixar que Jesus tome conta da sua vida. Na semana passada eu falei sobre seguidores fazem novos seguidores. É uma condição de alguém que se auto-intitula seguidor de Jesus formar novos seguidores. E hoje o título da mensagem é o que eu ganho com isso. É o último da série e o título da mensagem é o que eu ganho com isso. Eu vou pedir para você repetir comigo o que eu ganho com isso. Ok, muito bem ensaiado. E eu vou pedir para você se animar comigo enquanto eu leio a palavra. Vou contar uma história, um milagre de Jesus que vai nos ajudar a entender o que nós ganhamos com isso, desse negócio de seguir a Jesus. E enquanto eu explicar cada um dos versículos, essa noite é uma pregação expositiva, e eu te encorajo a vibrar comigo durante toda a mensagem. Amém? Muito obrigado. Eu vou pedir para o time de louvor ficar preparado, porque nós vamos voltar depois e nós vamos cantar aquela música: leva-me mais fundo. Foi bonito quando ela cantou no louvor, né? O que eu ganho com isso? Meu pai, ele, estudando para essa mensagem, eu lembrei de como meu pai agiu, e eu descobri que uma das... nós acreditamos... Tem um livro que fala sobre as 5 formas de que as pessoas amam, e eu tive a convicção que uma delas, o meu pai não tem, que é dar presentes. E ele, toda vez que ou viajava, ou ficava fora, ou até mesmo ia no supermercado, na época que faziam compras para o mês inteiro, a gente chamava de rancho, e toda vez que ele voltava na porta, eu e minhas irmãs mais novas, quando criança, a gente ia correndo para a porta, e a pergunta era sempre a mesma: o que tu trouxe para nós? Ou o que tu trouxe da viagem, ou o que tu trouxe do supermercado, ou o que tu trouxe quando foi ali na esquina. A pergunta sempre era essa: o que tu trouxe para nós? E como meu pai não entendia a forma de amor através de presentes, ele nunca, praticamente nunca, não, estou exagerando, mas muitas vezes ele não trouxe nada. E muito espirituoso, ele dizia: eu trouxe um presente. Daí a gente ficava ali: tá, o que é? E ele falou: eu sou o presente. Eu cresci e viajei bastante, muitas vezes, e lá em casa todo mundo gosta de presente, exceto eu. Embora eu faça aniversário no Natal e não vou ficar chateado de receber presentes, se você julgar que eu sou um pastor simpático. E eu não sou muito acostumado a comprar e dar presentes. E todo o resto da minha família lá em casa gosta disso. E toda vez que eu chegava na porta, vinha todo mundo, meus filhos, inclusive a minha esposa, perguntando: o que tu trouxe para nós? O que tu trouxeste de presente? E muitas dessas vezes eu tentei replicar a mesma resposta do meu pai, e eu disse: sim, eu trouxe um presente para vocês. Eu me trouxe, eu sou o presente. E várias vezes eles me abraçavam, a gente ali mesmo, porta aberta, no meio do corredor, nos ajoelhávamos, eles começavam a orar por mim, agradeciam a Deus por ter o privilégio de me ter na vida deles. Mentira, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ia cada um para o seu canto, chateado. O fato é que no início da nossa jornada cristã isso é muito comum. Nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus, começamos a descobrir, e nós começamos a perguntar: o que tu tens para mim? Eu começo a mudar a minha vida, eu começo a deixar de fazer coisas que eu fazia antes, e aí eu começo a perguntar para Deus: tá bom, o que tu tens para mim? O que eu ganho com isso, esse negócio de parar de fazer algumas coisas, começar a fazer outras coisas, agora começar a ir em todo que é culto, agora começar a ir em grupo, o que eu ganho com isso? O que eu ganho em troca? Eu podia, e muitas vezes a nossa oração, ela acaba sendo direcionada a isso, a gente começa a tentar convencer a Deus, tipo: Deus, tu sabe que eu podia estar roubando, eu podia estar mentindo, eu podia estar matando, mas eu estou aqui vindo para a igreja. O que tu tens para mim? É uma pergunta que inevitavelmente a gente faz no início da nossa fé
cristã. Agora, se você é casado, está ou já esteve em um relacionamento, sabe que é impossível obter um relacionamento genuíno se você está sempre tentando tirar algum proveito. Você não consegue ter um relacionamento genuíno se fica evidente que você quer tirar algum proveito. E por que isso? Porque ninguém gosta de se sentir usado. Se você está ou esteve em um relacionamento, sabe. Ninguém gosta de se sentir usado. E mesmo que você pense em tirar proveito de um relacionamento, você não faz isso explicitamente. Tem uma espécie de protocolo. Você vai indo pelas beiradas, vai fazendo perguntas, vai indo devagarinho, vai revelando aos poucos até obter aquilo que você quer. Porque qualquer pessoa em um relacionamento genuíno não aceita o sentimento de ser usado. A história que eu vou contar hoje se encontra no livro de João. João é um dos discípulos de Jesus e ele, quando escreve a sua epístola, ele escreve um dos evangelhos de João, ele se auto-intitula, quando você lê lá, ele está escrevendo, ele diz, João, o discípulo amado. Ele se auto-intitula o preferido de Jesus. E ele afirma categoricamente, durante todo o texto escrito, que tudo o que um seguidor de Jesus precisava receber, já recebeu de uma única vez. Tudo o que Deus tinha para nos dar, Ele nos deu de uma única vez. Como? Quando Ele se deu. À medida que Deus se entrega, através de Jesus, Ele entrega tudo. O início do capítulo ele fala, no início ele era o verbo habitou entre nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ele está falando de Jesus ter vindo habitar entre nós. E agora João capítulo 3, versículo 16, ele diz, Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, tudo que ele tinha para nós. Então, ele defende durante todo o livro que tudo o que você tem para receber, você já recebeu de uma única vez em Jesus. Paulo até vai dar um nome para isso, que quando você é um seguidor, você sabe que recebeu tudo, mas nem sempre você sente. Existe uma distância entre o que você sabe e o que você sente. Agora, quando você se torna esse seguidor, você passa a sentir isso. Por isso Paulo vai dizer, e vai dar um nome para isso, e ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará corações e mentes. Então ele está falando que quando nós recebemos tudo, agora nós sentimos, nós temos uma paz que não é circunstancial. Ou seja, o circo pode estar pegando fogo, as coisas podem não estar acontecendo como elas deveriam, mas eu estou em paz, porque é uma paz que excede o entendimento. João, quando escreve essa carta, ele já é um homem velho, contando histórias de quando ele era um jovem. E ele organiza muito bem o seu livro, de uma maneira clara e sistemática. Ele tem um objetivo e ele deixa claro o objetivo no final do livro, capítulo 20, versículo 31. Ele diz o seguinte, esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou explicar como ele organiza isso. Ele conta histórias que são eventos. Cada um desses eventos, eles são, na verdade, sinais que apontam para uma evidência. Então olha só, não são só histórias isoladas, são histórias que deveriam acontecer, tem um propósito, elas têm uma ação de sinal, e esses sinais, todos eles são uma evidência, ou seja, uma prova de alguma coisa. Do quê? Da identidade de Jesus, de quem Ele é. Então preste atenção, ele não está contando histórias sobre os feitos de Jesus para falar sobre o que ele fez, mas ele conta histórias porque são evidências, sinais claros de quem Jesus é. Deu para entender? Não do que ele faz, mas de quem ele é. E ele deixa isso claro. E muitos seguidores, desde o início de Jesus, se fizeram a mesma pergunta, o que eu ganho com isso? O que eu ganho em seguir a Jesus? O custo, muitas vezes, no início dos primeiros séculos, era muito alto, era a própria vida.
E muitos desses discípulos se faziam essa pergunta: o que eu ganho com isso? E talvez nessa noite você seja uma pessoa que esteja perguntando ou colocando na balança, através dessa pergunta: o que eu ganho em seguir Jesus? O que eu ganho em entrar nesse negócio de igreja? Ou o que eu ganho em me aprofundar mais, em conhecer a Jesus? E eu vou contar essa história, esse evento, esse sinal, esse milagre que aponta para uma evidência clara. O cenário acontece mais no final do ministério de Jesus, do meio para o fim. João Batista, aquele que anunciou Jesus no deserto e batizou a Jesus, ele acaba de ser decapitado, morreu, perdeu a cabeça, literalmente. Jesus sai de Jerusalém, onde é o epicentro do seu ministério, onde tudo está acontecendo. E ele sobe mais ao norte e ele vai até a Galileia, de onde ele veio, de onde ele era. A Galileia fica a 160 quilômetros de Jerusalém, 7 dias caminhando, naquela época eles caminhavam. É um lugar distante e um lugar deserto, ninguém está lá. E esse é o cenário. Agora, percebam que no capítulo 6, versículo 2 de João, já começa dizendo que quando eles estão lá, provavelmente porque Jesus queria descansar ou estava de luto, repensando ele precisava de um tempo e se retira para essa região. A Bíblia diz que grande multidão continuava a seguir Jesus, porque uma grande multidão continuava a seguir a Jesus. Então percebam, aquilo que aconteceu a 160 quilômetros, numa época que a comunicação era muito lenta, mas a notícia havia chegado antes de Jesus e a multidão estava seguindo ele por um motivo. Não era por causa da fé que as pessoas tinham em Jesus, mas o texto continua e diz porque eles viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então a multidão seguia por causa dos sinais. A multidão seguia Jesus por causa das coisas que ele poderia fazer. Eles começam a se reunir e o texto, capítulo 6, versículo 3, diz que Jesus sobe no monte com seus discípulos e estava próximo da festa judaica chamada Páscoa. Por que é importante esse contexto? Porque uma vez por ano eles comemoravam a festa da Páscoa, e a festa da Páscoa comemorava a libertação de Israel lá do Egito. Talvez você lembre da história que Moisés liberta mais de 1 milhão de pessoas das mãos do faraó no Egito. Se por um acaso você não leu na sua Bíblia, você deve ter visto a novela da Record. Então, por milhares de anos eles têm comemorado a Páscoa, lembrando de que através de Moisés, Jesus levantou um libertador para libertar o povo. Agora, eles estão subjugados pelo Império Romano. O assunto daquela semana e daqueles dias é quando virá um Messias e um libertador para nos libertar. E havia rumores de que isso aconteceria em uma Páscoa. Então, a multidão segue a Jesus, escuta tudo o que ele pode fazer. E o próximo versículo 5 diz que levantando os olhos e vendo, uma multidão estava se aproximando. Jesus sabia por que a multidão se aproximava. E normalmente a multidão se aproxima e busca Jesus por causa das coisas que ele pode fazer. Quando eu era um adolescente, eu fui numa conferência que acontecia, muito famosa no Brasil. Chegando lá, eram talvez 5 dias de conferência. O lugar cabia 20 mil pessoas e tinham 5 mil naquela noite. O lugar parecia vazio, porque cabia muito mais do que tinha. O pregador da noite orava pelas pessoas e ele literalmente tirava de partes do corpo da pessoa câncer de dentro das pessoas. E ele tirava pedaços de carne preto com sangue nas mãos. Anos 90 era roots, gente. Era doido o bagulho. Essa foi a primeira noite. Todo mundo impressionado. Na segunda noite, mais de 25 mil pessoas lotaram o lugar para ver os sinais. Estava todo mundo atrás dos sinais. Queriam ver o cara que orava e o câncer tirava de dentro do corpo das pessoas. Uma pessoa lúcida pegou aquele exemplar de câncer, levou para biópsia, moela de frango. O resto é história. Anos 90 era só para gente forte. O fato é que as multidões, naturalmente ao longo da história, sempre seguem
os sinais. Jesus sabia que eles estavam seguindo os sinais. Eles queriam ver os sinais para ter alguma coisa para contar em casa. Eles queriam ver os sinais porque eram impressionantes. Eles queriam ver os sinais porque talvez eles pudessem, eles mesmos, receber alguma bênção, alguma dádiva de Jesus. Enquanto essa multidão se aglomera, Jesus vira para um dos discípulos chamado Filipe e diz: onde é que nós vamos comprar pão para dar de comer para todo esse povo? E Jesus estranha, e Filipe estranha a pergunta, porque é a primeira vez que eles precisam dar alimentos. Eles não estavam acostumados com isso. Antes, a única coisa que eles faziam era orar pelos doentes. Agora Jesus está falando em alimentar. Filipe dá uma resposta importante. Ele diz: olha só, precisaria o salário de meio ano para comprar uma quantidade imensa de pão, e cada um aqui daria só uma pequena mordida. Aí André, o outro discípulo, provavelmente em tom de piada, ele traz pela mão um menino, 5 pães e 2 peixes. Havia uma multidão e ele falou: olha, tem 5 pães e 2 peixes. É praticamente uma piada trazer essa solução para aquele problema. E o motivo você vai entender agora, porque a Bíblia conta que haviam 5.000 homens naquele lugar, naquele dia. E 5.000 homens, naquele tempo, os historiadores, e inclusive os escritores bíblicos, costumavam contar somente homens. Era um costume. Agora, especialistas em teologia afirmam que provavelmente esse número está ali porque existe um outro motivo escondido. Porque 5.000 é exatamente o número de soldados que compõem uma legião romana. Um exército romano, uma legião romana, era composta de 5.000 homens. Então o texto fez questão de dizer que no meio do deserto 5.000 homens estavam ali. Mulheres e crianças não foram contadas. E esses mesmos teólogos especialistas afirmam que possivelmente tinham 20.000 pessoas na grama naquele morro. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, reúne a turma, começa a orar. O próximo versículo diz que ele deu graças e começou a repartir o pão e deu para todo mundo que estava sentado, tanto quantos queriam, ou seja, até encherem o bucho. E fez o mesmo com os peixes. Todo mundo comeu de maneira ilimitada, 0,800. Crente, todo mundo comeu muito. E depois que todos receberam o suficiente para comer, ele ainda diz para os discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Você vai encontrar ao longo da história, eventualmente, uma ou outra pessoa que vai relativizar esse milagre e vai dizer: não, o milagre da multiplicação é porque cada um trouxe um pouquinho e Jesus era um revolucionário, então eles dividiram um pouco com o outro, e aí que foi a multiplicação nos corações de cada um. Mas preste bem atenção, não foi isso que as testemunhas oculares contaram. Quem estava lá e viu, contou, foi um milagre. E eu quero que você entre comigo na história agora e perceba que 20.000 pessoas sentadas não conseguem entender o que está acontecendo com 5 pães e 2 peixes. Enquanto Jesus começa a distribuir, aqueles peixes e pães começam a aparecer aos montes para as pessoas. Muitos cestos começam a ser distribuídos. E a multidão que não enxergava carroças de pães chegando, carroças de peixes chegando, eles se dão conta do milagre. E a minha experiência de fé mostra que normalmente todo o milagre que Jesus faz na nossa vida é de maneira suave, simples. Quando você vê, aconteceu. Sobraram muitos cestos. E esse milagre tinha um sinal importante. O sinal para aquela cultura e para aquele grupo de judeus no meio do deserto mandava a seguinte mensagem: os ancestrais de vocês foram alimentados no deserto através da liderança de Moisés, que ordenou ou declarou que viesse do céu maná, alimento para um dia. Agora esse cara opera um milagre extraordinário e tem comida não só para um dia, como sobra para vários dias. E aí começa a pergunta no meio da multidão. Começa a pergunta para cada um de nós quando começamos a entender quem é Deus ou procurar conhecê-lo melhor. E é essa: quem é esse cara? Quem é esse homem? Quem é esse cara que é capaz de produzir alimento extra? A multidão começa o burburinho, começa a fazer pergunta: quem é ele, quem é ele? E alguém levanta com uma ideia e o versículo 14 diz: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo.
Então, antes o foco deles está na comida e no milagre e naquilo que Jesus pode dar. Agora o foco deles está na identidade de quem Jesus é. Mas rapidamente eles se atrapalham. E agora você vai entender por que dos 5.000. Eles se atrapalham porque no próximo versículo eles falam: vamos proclamá-lo rei. Vamos declará-lo agora o nosso novo rei. Ele é o profeta, ele é o Messias. Vamos declará-lo rei. Por quê? Porque na mentalidade de todo aquele povo, Jesus, esse cara, arrastou para o deserto, no meio do nada, 5.000 homens, ou seja, uma legião inteira romana. Se declarassem Jesus rei, e ele marchasse em direção a Jerusalém, cada cidade que ele fosse passando, abalaria todo o país, e daqui a pouco ele teria 2 legiões, 3 legiões, 4 legiões, e marcharia contra Roma, em nome de Jesus, e libertaria o povo. Porque o povo acreditava no Messias militarizado. Por isso a ênfase nos 5.000. Vocês estão comigo até aqui? Jesus, percebendo os corações, se afasta, porque não foi para isso que ele veio, e se retira e vai orar sozinho na montanha. Os discípulos tinham entrado na onda. Os discípulos tinham acreditado naquela história de proclamá-lo rei logo ali e começar uma marcha em libertação a Jerusalém. E Jesus manda eles de barco. E na minha opinião, como uma advertência, deixa vir um tornadinho para eles se apavorarem, gritarem. Lembra da história que Pedro pula do barco? E eles passam uma noite terrível para saber o que Jesus veio. No outro dia de manhã começa o desfecho da minha pregação. Até esse ponto, o motivo de cada um desses homens seguir a Jesus não era quem ele era, mas o que ele poderia fazer. No outro dia, de novo a multidão do outro lado do mar, do outro lado desse lago gigantesco. A multidão se aproxima de novo, a mesma que viu o milagre no dia anterior, e agora Jesus está prestes a dar uma lição profunda e uma advertência para cada uma daquelas pessoas que estão ouvindo. E eu acredito que uma advertência e uma pergunta para cada um de nós. E eu pergunto assim: quem aqui já não pensou no coração? Ou quem aqui não conhece alguém que já disse isso? Eu desisti da fé porque não estava adiantando, eu não estava recebendo nada em troca. Eu desisti de frequentar a igreja porque eu estava indo, eu gastava gasolina, eu estava lá empolgado, mas as coisas não estavam acontecendo na minha vida. Eu desisti, eu até servia, eu até me envolvia, eu até acreditei por um tempo, mas como as coisas não aconteceram no tempo e da forma que eu acreditava, como eu não recebi nada em troca, como não haviam presentes para mim, eu desisti em algum momento. E se por um acaso você é uma pessoa que já pensou isso, se você é uma pessoa que está pensando isso, ou se você conhece alguém que já pensou isso, não olhe para o lado, fique focado aqui na frente. Provavelmente nessa hora Jesus está dizendo que você ainda não o conhece e não passa de uma criança correndo em direção à porta perguntando para o pai se tem algum presente para ele. A multidão se aproxima. E esse porta-voz diz: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, como chegaste aqui? Quando chegaste aqui? Tipo, e aí, mestre, tu vem sempre aí? Uma conversa fiada. Porque ele não queria ir direto ao ponto. Lembra da história que, mesmo que você queira obter vantagem de alguém, tem uma dança, tem um protocolo, tem um jogo. E eles estão com esse joguinho com Jesus. Agora Jesus conhece os corações, som dos corações, ele vai direto ao ponto. Eles estão enrolando e Jesus vai direto ao ponto e diz, versículo 26: a verdade é que vocês estão me procurando. A verdade é que vocês me procuram porque viram os sinais miraculosos. Não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês não estão me procurando porque entenderam que o sinal apontava para quem eu era. Vocês estão me procurando por causa das coisas que eu posso dar para vocês. Vocês literalmente estão me procurando por causa da comida. E logo depois que Jesus fala isso, ele dá uma advertência em amor. Ele olha para aqueles homens e mulheres na multidão e ele começa a dizer o seguinte: pessoal, não trabalhem não trabalhem por,
Não trabalhe em função disso. Em outras palavras, ele está dizendo: não gaste os seus dias nisso, não gaste as suas horas, não gaste os anos da sua vida focado nisso. E o que é isso que ele está dizendo? Não trabalhem pela comida que se estraga, não trabalhe para ter a melhor vida aqui, não coloque o seu coração no patrimônio, não coloque o seu coração e a sua vida na carreira, não coloque tudo aquilo que você tem, os dias que você respira, em um relacionamento ou em alguma coisa que você pode obter. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas por um tipo de comida que permanece pela vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Em outras palavras, ele está dizendo: acordem, vocês não percebem o que eu estou oferecendo? Vocês estão atrás de coisas pequenas e corruptíveis, e eu estou oferecendo algo infinitamente maior do que tudo que vocês entenderam. Vocês ainda não sabem quem eu sou. Vocês estão diante de alguém que sabe o outro lado da linha. Vocês estão diante de alguém que sabe como funciona o jogo. Não trabalhem, não devotem e não gastem a sua vida naquilo que a traça pode corroer. Então, eles entenderam a mensagem de Jesus? Não, claro que não. É povo, o povo não entende. O cara continuou e disse: tá bom, entendemos, mas que sinal miraculoso tu vais nos mostrar para que a gente veja e creia em ti? Jesus mostrou sinais, supriu necessidades, ensinou, e ainda assim eles vêm para um lugar que muitos de nós muitas vezes nos encontramos. Deus, olha só, tá bom, eu estou com esse plano aqui, e se tu vier na minha, nós vamos fazer uma dupla demais, e eu vou saber daí que tu me ama. Se tu me abençoar nesse projeto, se tu me entregar essa cura, se tu me entregar esse relacionamento, se tu consertar este problema, aí sim eu vou te seguir com tudo. Largo tudo, faz promessa e tudo, largo tudo. E aí eles continuam a história, e mesmo depois de ter ouvido o estudo de Jesus, eles começam com uma história de comida ainda. E eles falam: os nossos antepassados comeram maná do deserto. Eles tentam dar uma explicação para Jesus que eles querem mais sinais e milagres. Essa é a hora que eu acredito que Jesus bota a mão na cabeça e fala assim: Jesus, eu mesmo. O povo é complicado, gente. O povo é complicado. Só quem viveu anos na igreja sabe que o povo é complicado. Uma vez eu tive o privilégio de participar de uma reunião individual com um dono de um banco. Antes de ir, eu olhei na internet o patrimônio dele e eu vi que ele era bilionário. Bilionário. Primeira e única vez que eu sentei na frente de um bilionário. Passamos a manhã conversando, eu, ele e o filho dele. Tinha mais uma pessoa na reunião. O filho dele tinha a minha idade, eu estava muito empolgado. Eu acho que ele viu isso, gostou de mim, convidou para almoçar. Nós fomos almoçar em São Paulo. 2 seguranças nos seguindo. Um outro segurança de longe. Entramos no restaurante, sentamos, começamos a almoçar. E cada vez que ele me falava alguma história, algum ensinamento, ele falava: eu tenho uma empresa, e lá a gente faz assim, uma empresa que faz estradas. E, não, mas eu tenho uma das minhas empresas que a gente faz satélite. E eu, meu Deus, que mundo é esse? E uma hora ele até falou assim: a gente gosta de trabalhar, senão a gente ficava na nossa ilha, né, filho? Eu pensei: ilha? Só conheço a Ilha da Pintada aqui. Pediram a sobremesa. Eu fiquei esperto, esperei eles pedirem, e o rapaz pediu frutas da estação. Eu falei: nunca fiz isso. Eu pedi um sagu. E eu peguei o cardápio, vou escolher também frutas da estação. Olhei, eu não sabia até aquele ponto se quem é que ia pagar a conta, se eram eles ou era eu, estava nervoso. Abri o cardápio, ele pediu melancia, pedaço de melancia, R$130. E eu pensei comigo: R$130 lá em Pinhal, eu compro a carroça inteira de melancia.
Comemos, degustei com todas as minhas forças. E depois de muita conversa, eu percebi que na conversa ele gostou de mim por algum motivo. Ele me faz uma pergunta desafiadora e emblemática. Ele falou assim para mim: Maurício, o que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? E eu tremi por dentro, um segundo de silêncio, e eu pensei imediatamente: quer me adotar? Mas eu não respondi. Pensei um monte de coisa. Mas sabe o que eu respondi? A minha resposta foi: nada. Nada. Eu não preciso de nada. E eu vou dizer por que eu respondi isso. Porque toda vez que você está diante de alguém muito importante, qualquer coisa que você pedir vai soar estranho, pequeno ou mesquinho. Porque toda vez que você está diante de alguém muito importante, e naquele dia esse era o meu sentimento, a vontade é dizer: muito obrigado por estar aqui, ouvir, ter a oportunidade de ouvir e aprender coisas tão profundas que eu não aprenderia em outro momento. É o mais certo a fazer quando está diante de alguém importante: fazer perguntas para aprender. Jamais, e totalmente descabido, pedir alguma coisa para alguém tão importante. Aqueles homens e aquelas mulheres daquela multidão, eles estavam literalmente diante da luz do mundo. Deus, em um corpo corruptível, estava diante deles, na frente deles. E a única coisa que eles sabiam pedir: comida, sinais. Mais um truque. Quantas e quantas vezes nós não estamos sentados diante da luz do mundo? Nós cantamos essa música. A luz do mundo diante de nós sentado, nos chamando de filhos. E nós estamos pedindo bobagens que serão destruídas ainda aqui na terra. Constantemente, insistentemente, nós temos o privilégio de estar sentado diante da pessoa mais importante que você jamais poderia conhecer. Ele te dá essa oportunidade de você sentar à mesa. Ele te dá a oportunidade de você chamá-lo de papai e não senhor. E insistentemente, muitos de nós estamos pedindo truques. Faz mais um sinal para mim, me dá mais uma coisinha, arruma isso aqui, como se ele fosse o gênio da lâmpada mágica. Todos os sinais que João explica, todos os eventos não apontaram para aquilo que Jesus podia fazer, todos eles apontaram para quem Jesus é. Aqueles homens e mulheres daquela multidão, a Bíblia diz que naquele dia centenas de pessoas pararam de seguir a Jesus, porque ele disse: eu não vou fazer truques, eu não vou dar nenhum sinal. E quando os truques acabaram, quando a mágica acabou, o mágico perdeu a graça. Quando esse Deus que se relaciona com você e senta na sua frente, muitas vezes não entrega para você aquilo que você deseja, ou aquilo que você acredita que é seu por direito, muitas vezes o seu relacionamento perde a graça com Ele, porque você ainda está olhando para os sinais daquilo que Ele pode te dar, mas os sinais apontam para quem Ele é. E deixa eu te falar, nós estamos do outro lado da ressurreição. Jesus olhou para aqueles discípulos, João olhou nos olhos e falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em mim jamais morrerá. Quem está em mim viverá nessa terra e na que está por vir uma vida plena, porque não vive por si ou pelas suas forças, vive
em mim, e aquele que é meu seguidor e vive em mim, desfruta de tudo aquilo que eu conquistei no céu e na terra. Por isso que quando você vive em Jesus, você tem uma vida plena. Quando você vive em Jesus, você tem a sua vida consertada. Quando você vive em Jesus, você literalmente vive uma nova vida. Você vive em novidade de vida, porque Jesus, quando entra na vida de alguém, essa é a história que eu tenho visto com os meus olhos ao longo da minha vida, sempre, sem exceções, Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele devolve a honra, Ele devolve o lugar. Toda vez que você conhece a Jesus, além daquilo que Ele pode te dar, a sua vida é transformada para sempre. Essa noite, você e eu estamos aqui, e essa é a única pergunta que eu vou fazer para você. Será que nós estamos aqui? Será que nós estamos aqui, domingo após domingo, por causa da comida? Será que nós estamos aqui por causa daquilo que nós podemos receber dele? E se em algum momento a resposta for sim, eu preciso te dizer, você não sabe ainda com quem você está lidando. Nós estamos diante da luz do mundo, e toda vez que a gente pede coisas bobas para Ele, e Ele conhece o nosso coração, Ele leva em consideração isso, graças a Deus. Diante da luz do mundo, da pessoa mais importante do universo, e nós pedimos coisas bobas e temporárias, Ele diz, não Maurício, não Maurício, não passa a tua vida trabalhando nisso, não passa a tua vida, não gaste tempo com isso, não devote o seu tempo e a sua vida focado nisso. Eu tenho algo muito mais profundo e melhor para ti. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram ainda o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. O versículo que João escreveu, capítulo 20, versículo 31, tem um segredo. Ele diz, mas tudo aquilo que eu escrevi foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Nós fomos convidados, gente, igreja, nós fomos convidados para sermos seguidores de Jesus. O convite mais honrado que você recebeu até hoje, o convite mais importante que você recebeu até hoje foi esse. Maurício, quer me seguir? Maurício, siga-me. João, siga-me. André, siga-me. Marcelo, Andréia, Juana, Pedro, só nomes fáceis. Catiúcia, Leandro. Esse é o convite mais importante que você poderia ter recebido. E eu, como pastor, eu tenho um privilégio que poucas pessoas têm. Em uma semana normal, eu posso estar num hospital, acompanhando o nascimento de um bebê. E nessa mesma semana, em um velório, orando para o sepultamento de uma pessoa. E o privilégio está em ver que um bebê, quando nasce, é desejado. E existem muitos planos dos pais sobre ele. E no velório, aquela pessoa um dia foi bebê, e sobre ela existiu sempre sonhos dos seus pais. E inevitavelmente, na maior parte das vezes, essa pessoa, quando está ou no leito de morte, ou já morta, ela tomou tantas decisões pequenas, ela tomou tantas decisões ruins baseadas na sua própria vontade, que ela precisa ou precisaria consertar tudo o que ela fez. E quando eu olho de fora, eu percebo a oportunidade e quão curta é a vida entre nascer e morrer, quão curto é esse espaço de tempo, e quão importante são as decisões que eu tomo a cada dia como seguidor de Jesus. Quão importantes são as decisões corretas de dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é tu quem vive em mim. Hoje no Brasil, 1/4 da população dessa nação se auto-intitula seguidor de Jesus. 1/4.
Eu quero que vocês pensem comigo, se por um breve período de tempo, de agora, de hoje, só até o Natal, não muito tempo, todas essas pessoas, esses seguidores de Jesus, decidissem, a partir de agora, não viver mais conforme a sua vontade, mas decidissem abrir mão dos seus desejos, decidissem abrir mão da sua maneira de viver e passassem a amar todas as pessoas à sua volta como Jesus pediu que você amasse. Se todas essas pessoas começassem a interagir com todos à sua volta e passassem a servir como você foi chamado para servir. Deixa eu ir um pouco mais perto e mais palpável. Se só nós aqui hoje, até o Natal, se você saísse daqui de casa, daqui da igreja e fosse para casa hoje, sentasse na sua sala, abrisse uma folha de caderno e fizesse a pergunta: Senhor, Tu conhece a minha vida, quem são as pessoas que eu devo pedir perdão? Mostra para mim. E começasse a fazer a lista. Alguns vai ter uma lista grande. E escrevesse essa lista, e você vivesse como um seguidor de Jesus, e passasse a pedir perdão para cada uma dessas pessoas que Deus te mostrou que você precisa pedir perdão. E não passasse muito tempo, você virava outra página e dissesse: Senhor, quem são as pessoas que eu devo agora liberar perdão? Quem passou pela minha vida e mudou a minha maneira de enxergar o mundo? Quem me machucou? Quem me rejeitou? Quem me abandonou? Quem foi violento comigo? Quem me tocou indevidamente? Quem me maltratou? Quem me traumatizou? Quem são as pessoas que Tu queres me mostrar e que eu devo liberar perdão? Nossa, se a gente fizesse só isso, ia ser uma doideira. E se por acaso você saísse daqui hoje decidido a não gastar mais o dinheiro da maneira que você acha que deve ser gasto, e submeter a Deus e dizer: Senhor, a partir de agora é Tu quem administra tudo, onde eu devo gastar o meu dinheiro? E se por um acaso você vivesse hoje como se só tivesse tempo de vida até o Natal, que mudanças você provocaria na sua vida significativas? Deixa eu explicar isso para você, porque eu sei a resposta. Sabe o que aconteceria? Nós sentiríamos o efeito disso em toda a cidade. A sua família seria completamente afetada se você agisse como um seguidor de Jesus. E eu termino com essa ideia. Nós estamos aqui há 2000 anos, nós estamos 2000 anos depois falando de Jesus, um rabino pobre, nascido em Nazaré. E essa mensagem chegou até aqui por causa dos primeiros seguidores. Agora preste atenção. Esses primeiros homens e mulheres que mudaram o mundo não foram consumidores. Não foram consumidores daquilo que Deus poderia dar. Foram seguidores. Assim como a teologia de João prova, eles julgaram que tinham recebido tudo enquanto receberam a Jesus. Então viviam como se não precisassem receber mais nada. E por terem vivido como não precisassem receber mais nada, viraram o mundo inteiro de cabeça para baixo. E se aqueles homens que não foram consumidores e mulheres que foram seguidores puderam fazer isso naquela época, quem sabe nós não podemos, mudando a nossa vida, mudar essa geração exatamente agora. Termino com isso. É impossível obter um relacionamento genuíno se você está sempre tentando tirar algum proveito. Minha oração é que você vá para casa hoje com o mesmo sentimento do salmista. Salmos capítulo 25, versículo 4 e 5. Uma oração simples, mas poderosa. Ele diz: Senhor, mostra-me os Teus caminhos, não os meus. Senhor, mostra-me os Teus caminhos e ensina-me as Tuas veredas. Detalha para mim, ensina como eu devo conduzir os meus dias. Guia-me com a Tua verdade e Tu me ensina. Tu me guia, não eu me guio. E Tu me ensina, não eu me coordeno, pois Tu és Deus. Tu és o meu Salvador e a minha esperança
está em ti o tempo todo. A grande questão dessa noite é que a pergunta que nós devemos fazer não é o que eu ganho com isso em seguir a Jesus. A pergunta correta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez você saiba, mas não sinta. Quem é Jesus para você? A pergunta certa não é essa: o que eu posso obter em troca? O que eu ganho com isso? A pergunta certa é: quem é Jesus para você? Vamos deixar uma marca, não a nossa, a dele. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Feche seus olhos onde você está, ou aqui no teatro, ou você que está ouvindo aí na sua casa a transmissão dessa live. Onde você estiver agora, feche seus olhos. E se em algum momento dessa mensagem o Espírito Santo falou com você, se em algum momento dessa mensagem você foi confrontado com alguma coisa, onde você sabe que precisa provocar mudanças, e você quer dizer para o Senhor: Deus, eu não quero as coisas que tu podes me dar, mas eu quero te conhecer profundamente. Eu quero me render. É isso que acontece quando você se torna um seguidor de Jesus. Quando você entende quem Ele é, a única coisa que você pode fazer é render-se completamente e declarar: não sou mais eu quem vivo, é tu quem vives em mim, Senhor. Se o Espírito Santo falou com você nessa noite, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Você está colocando a mão no coração, está dando um sinal para Deus, está dizendo: Deus, eu entendi e eu quero mudanças na minha vida agora mesmo. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui dentro desse teatro todo, Senhor. Cada uma das pessoas que ouviu essa mensagem, eu oro para que essa semente entre nos corações, que crie raízes e torne-se essa mensagem uma árvore frondosa. Oro, Senhor, por homens e mulheres cheios do Espírito Santo agora, que te conhecem, não de ouvir falar, não de pregação na internet, mas de caminhar contigo, Senhor. Oro por homens e mulheres que têm a sua fé inabalável, porque conhecem aquele para quem os sinais apontam. Não vivem de benefícios, de truques, de coisas que tu podes dar, mas vivem de um relacionamento íntimo com a luz do mundo. Oro, Senhor, por uma transformação de dentro para fora. Oro agora por maturidade espiritual, Senhor, fluindo pela nossa igreja, Senhor. Profundidade espiritual fluindo por todo esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer uma última oração nessa noite. Se você está aqui, entrou pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, talvez você já esteja vindo algum tempo no culto e não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Eu vou fazer a última oração aqui. E se você deseja, eu vou pedir que ninguém se mova agora, só por 1 minuto. Ninguém saia do lugar, por 1 minuto só. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu vou contar até 3. No 3, você levanta a sua mão. Quando você levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome aí nessa oração. Eu não sei em todas as implicações da minha decisão, mas eu quero seguir a Jesus. Feche seus olhos. Eu vou pedir que toda a igreja esteja orando. Toda a igreja de olhos fechados. Você que está em casa pode me ouvir agora. Eu vou contar até 3. É uma decisão individual. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um propósito na sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Amém. Tem uma mão, outra mão, outra mão, outras pessoas, mais outras pessoas, outras mãos. Lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5. Outras mãos. Amém. 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 A Bíblia fala que quando você crê no coração e confessa com os lábios, há salvação. Quando você levantou a sua mão, ou aqui no salão, ou aí em casa, você creu no coração. Agora eu vou te ajudar a confessar com seus lábios. Eu vou orar aqui e eu vou convidar você para repetir essa oração comigo, e toda a igreja para orar comigo agora. Comigo, repitam: Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado pelo teu amor por mim.
Eu sentia que esse dia estava chegando. Nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. Deixo o meu passado para trás. E diante da igreja, diante do céu, eu declaro que a partir de hoje, Tu, Jesus, és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém. 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 Essa foi a decisão mais importante que você tomou na sua vida. E eu diria que essa jornada está só começando hoje. Nós queremos te mostrar quais são os próximos passos dessa jornada. Por isso você vai olhar aqui nos corredores. E lá em cima nós temos voluntários, eles estão com lanternas acesas. Assim que eu der o sinal, você que levantou a sua mão, eu quero te pedir para você sair do seu lugar e acompanhar essas luzes, porque lá nós vamos entregar para você quais são os próximos passos da sua jornada. Nós vamos orar por você. Se você levantou a sua mão, sai do seu lugar agora. Eu quero te encorajar, tenha coragem, sai do seu lugar. Se você está acompanhado, não vá sozinho, pode ir acompanhado com a pessoa que está com você. Se você trouxe a pessoa que levantou a mão, pega ela pela mão e vem junto. Sai do seu lugar, isso, pode sair, sai do seu lugar. Se você viu alguém que levantou a mão e não se sente confortável de ir, gentilmente, você se oferece, você que está do lado, ofereça-se para ir junto com essa pessoa. Lá nós vamos orar por você, pegar o seu pedido de oração e nós vamos enviar quais são os próximos passos dessa jornada. Não deixe de ir, mesmo você que não levantou a sua mão e você quer ir até lá e quer declarar que você quer uma vida nova, quer entender como é essa nova vida em Jesus. Saia do seu lugar, essa é a oportunidade que foi lançada para você. Esse é um convite onde Jesus está dizendo: venha e torne-se meu seguidor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para nós que ficamos aqui, eu tenho 2 recados para você. O primeiro deles é esse: eu quero te encorajar a ir para casa refletindo em tudo aquilo que Deus falou para você, refletindo nas mudanças que Ele quer que você tome agora. Pense nesse prazo, até antes do Natal, que mudanças Deus gostaria que você tomasse. E o segundo pedido é que nós não podemos sair todos correndo daqui por causa dos protocolos. Então, nós vamos cantar essa música. Eu até ia cantar junto com elas, mas eu vou deixar só a Bebel. Eu dei algumas aulas para ela, só ela vai cantar essa música. E eu vou pedir que depois que terminarmos a música, somente a metade do salão aqui, metade da plateia baixa, saia. 2 minutos depois, metade. E 2 minutos depois, vocês da galeria. Posso ouvir um amém? Amém. Semana que vem vocês vão primeiro. Deus abençoe. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: hoje é domingo, dia de churrasco ou hambúrguer. Quem sabe não é uma ótima oportunidade para você me pagar um hambúrguer. Deus abençoe, até semana que vem. Tchau. Leva-me
me alegra.